dólares, euros, pesos. Vamos conhecer agora o quebra-cabeça das moedas em vigor em Cuba. Antes de ir às compras, Pedro Gonzalez traça estratégias para onde comprar e como pagar. Os cubanos vivem com 4 moedas e múltiplas taxas de câmbio, o que dificulta o dia a dia. É complicado. Onde vou comprar, como está a taxa de câmbio, se é conveniente para mim trocá-la. Você tem que estar nesse movimento, e isso é muito dinâmico. Em 2021, o governo implementou uma reforma monetária para unificar as 2 moedas que circulam no país, o peso cubano e o peso conversível local, equivalente ao dólar. Mas, 3 anos depois, o peso cubano convive com o dólar, o euro e uma moeda livremente conversível conhecida como dólar bancário, que é virtual e tem valor legal apenas em lojas estatais em Cuba. Além das múltiplas moedas, existem 2 taxas de câmbio oficiais. Uma de 24 pesos por dólar para empresas e outra de 120 para o público em geral. Sem falar em uma terceira taxa informal que ultrapassa os 30 pesos por dólar. Para o cubano médio, é mais do que complicado lidar com 4 moedas e a taxa de câmbio que cada estabelecimento reconhece. Para o economista cubano Pavel Vidal, da Universidade de Javeriana de Cali, na Colômbia, a situação atrapalha o desenvolvimento da economia cubana, que vive sua pior crise em 30 anos, com uma contração do PIB de 2% em 2023. Não é viável para nenhuma economia alcançar crescimento e desenvolvimento econômico com tamanha multiplicidade de moedas e taxas de câmbio. A economia da ilha não conseguiu se recuperar dos efeitos da pandemia de Covid, além de fortemente impactada pelo endurecimento do embargo imposto pelos Estados Unidos e pelas fraquezas estruturais de sua economia centralizada. E chegou a hora do futebol aqui no Brasil News. Ontem teve Corinthians na Copa do Brasil e quem tem todos os detalhes ao vivaço para a gente é o nosso repórter Fábio Bertolozzi. Fábio, e aí, como é que foi o jogo? Os gols foram bonitos? Foi 2-0, é isso? Isso, Thalita, exatamente. O Timão foi até São Bernardo do Campo, né? Aí disputar a segunda fase da Copa do Brasil, se deu bem. Mas o jogo foi marcado por diversas polêmicas e muitos erros de arbitragem. O árbitro foi o Braulio da Silva Machado. No primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o Braulio expulsou o Garro do Corinthians, o meia Garro do Corinthians, que vinha realizando ali uma excelente partida, num lance que ninguém entendeu. E nessa etapa da Copa do Brasil não tem VAR. E aí ele expulsou o Garro, faltava pouco para virar o jogo. Quando as equipes retornaram para o segundo tempo, o Braulio expulsou, também num lance que ninguém entendeu nada, o Hélder do São Bernardo, aí para compensar, né? Apesar dos erros, o Timão fez uma partida regular e venceu o Bernou por 2-0. Vamos aos gols. O Portuga da Fiel está colocando o Timão nos trilhos. Em jogo válido pela Copa do Brasil, o Corinthians triunfou diante do São Bernardo e se garantiu na terceira fase do torneio. A classificação alvinegra aconteceu ainda na etapa inicial. Aos 5 minutos, o meia Ranieri sofreu pênalti. Na cobrança, Yuri Alberto bateu e converteu, abrindo a contagem para o Timão. O segundo veio minutos depois. Aos 26, o Wesley recebeu na esquerda e cruzou para Pedro Raul fechar a conta no 1º de maio. E ficou nisso, São Bernardo 0, Corinthians classificado 2. Exatamente, com esse resultado, o Corinthians avança agora para a terceira fase da Copa do Brasil, vai dar uma descansada e o Corinthians vai assistir os jogos aí do Paulistão, das quartas de final, confortavelmente ali do sofá, já que o Timão não se classificou. E amanhã a gente tem partida, tem às 6 da tarde pelas quartas de final do Paulistão, Palmeiras enfrenta a Ponte Preta. No domingo tem Bragantino e Inter de Limeira, São Paulo e Novo Horizontino e Santos e Portuguesa, reta final dos campeonatos regionais. E a gente, segunda-feira, mostra todos os gols aqui no Brasil News. Hermano Rene e Thalita Oliveira.
Final de semana cheio no futebol. Obrigada, Fábio Bertolozzi, com as suas informações. Um bom fim de semana para você. E o centenário Copacabana Palace ganhou um colorido especial. O mais icônico hotel carioca recebe até o final de setembro uma intervenção artística que cobriu as janelas da fachada com vinis de diversas cores. Janelas coloridas para iluminar uma fachada imaculadamente branca. O icônico hotel Copacabana Palace, que acaba de completar 100 anos, aparece de cara nova. A intervenção foi feita por um artista francês e poderá ser admirada até dia 30 de setembro. Levei um tempo para descobrir o que fazer. Eu já conheci o hotel. Havia muitas possibilidades, mas na minha opinião eram muito complicadas. Então pensei que a coisa mais fácil e acessível a fazer seria trabalhar em todas as janelas da fachada, que funcionariam bem de dia e noite, por dentro e por fora. As janelas dos quartos e salões, com vista para a praia e o mar de Copacabana, foram recobertas de vinis nas cores amarela, azul, rosa, verde e vermelha. A escolha das cores é sempre ao acaso, confessa o artista. Acho que desde que as cores sejam todas contrastantes, qualquer cor pode funcionar. Além da centena de janelas da fachada icônica, o artista também interveio na pérgola da entrada principal, projetando uma espécie de tapete colorido sobre o chão. O artista ainda destacou que o espetáculo não fica restrito aos hóspedes, sendo visível para as pessoas com um único olhar, indo ou não ao hotel. E o Brasil News fica por aqui. Voltamos segunda-feira agora. Um bom fim de semana a todos. E até lá. Até lá.